Hello, my dear students and friends. I am Bruno and this is the continuation of our basic course of English. Ok? Did you understand? Entenderam tudo? So, hello, my friends. Eu sou o Bruno e essa é a continuação do nosso curso de inglês básico here at Expanda. Alright? So, during last classes, durante as últimas aulas, nós vimos sobre verb to be. Alright? Também vimos sobre curiosidades, o contexto sócio-histórico por trás da língua inglesa, the English language, e também de possessive adjectives, as palavras de posse. My car, your clothes, suas roupas, his friends, os amigos deles, her father, o pai dela, e por aí vai. Yes? So today I am showing you something more different. Hoje eu vou mostrar algo diferente para vocês. You know, vocês sabem, you know that I am Bruno and I am a teacher. Correct? Certo? So, vocês sabem, you know that I am Bruno, eu sou o Bruno, and you know my profession. You know my profession. Vocês sabem a minha profissão. I am a teacher. But do you know my routine? Do you know my routine? Vocês conhecem, vocês sabem sobre a minha rotina? Aliás, do you notice? Vocês notam alguma diferença na question, na pergunta que eu acabei de fazer? Do you know my routine? Well, first of all, em primeiro lugar, eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente começou o curso, eu disse para vocês que o verb to be, ser ou estar, eu sou, eu estou, você é, você está, somos, são, ele é um verbo diferenciado, alright? Eu disse também que nesse ponto estaremos separando dois grupos, o verbo to be e todos os outros verbos, ok? Também é importante lembrar, bem importante lembrar que a gente falou que na língua inglesa, quando vamos fazer uma question, uma interrogation, uma pergunta, ela funciona de maneira diferente em relação ao português, em relação ao português. Porque no português a gente pode fazer uma pergunta e mudar apenas a entonação. E claro, se tu está escrevendo ou digitando, tu coloca um sinal de interrogação, tipo, você é louco. Você é louco? Né? É a mesma frase, eu só mudei a entonação e você sabe que é uma pergunta. No inglês, a gente precisa de algo antes do sujeito, da pessoa, né? Precisamos de um verbo ali antes para sinalizar que é uma pergunta. No caso do verbo to be, como chamam ele de verbo super powerful, super poderoso, ele mesmo faz esse pulo, ele se desloca para frente da pessoa. Então, eu tenho a frase you are crazy, uma afirmação. Estou dizendo you are crazy, você é louco. Como eu faço para transformar isso numa pergunta? O verbo to be, que nesse caso é are, porque ele concorda com a pessoa you, a tradução seria você é. O verbo to be se desloca para antes da pessoa you, você. Então, nós teríamos are you crazy? Você é louco? Ok. Mas o que aconteceu com a pergunta que eu fiz? Se vocês conhecem a minha rotina. A pergunta era, do you know my routine? Nós não temos verbo to be, a gente não tem a gente não tem está, sou, estou. Nós estamos falando qual que é o verbo, qual que é a ação nessa frase? Conhecer, saber, know. E aqui tem algo bem importante na pronúncia deste verbo. A gente não pronuncia a letra K, the letter K. We don't say, a gente não diz que know, a gente diz know, ok? E o que tem antes da pessoa you? Como eu disse, precisa ter um verbo antes da pessoa para sinalizar que se trata de uma pergunta. O que tem antes ali? Tem um do. Yes? So, do you know my routine? Vocês conhecem a minha rotina? Como vocês traduziriam palavra por palavra nessa pergunta? Tempinho para pensar. So, you know my routine. Você conhece, ou vocês conhecem minha rotina. E a palavra do fica sem tradução. Correct? Certo? Yes. Certo.
porque esse auxiliar para identificar uma question, uma pergunta, não existe no português, não existe em português. Então, se a gente vai traduzir, essa palavra fica sem tradução. Mas essa palavra é necessária para todos os verbos que não são to be, ser ou estar, para sinalizar que é uma pergunta. Ok? Então, do you know? Você sabe? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you work? Você trabalha? Do you study English? Você estuda inglês? Ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar mais profundamente com essas perguntas com verbos que não são o to be, utilizando o verbo auxiliar do. Ok? Let's go. Dê uma olhada nessa frase seguinte, nessa question seguinte. What do you do every day? What do you do every day? What is the meaning? Qual é o significado dessa frase? What, o que? Do you do, você faz todos os dias. O verbo do pode significar fazer, então, Bruno? Yes, pode significar fazer. Mas nessa frase agora a gente tem dois do's, right? What do you do every day? Então agora eu vou dar alguns segundos para vocês me responderem. Nesses dois do's, nessa question, nessa pergunta, qual deles está fazendo o papel de fazer, significar aquela ação, o que você faz todos os dias, e qual deles está fazendo o papel de auxiliar, para identificar que se trata de uma pergunta, de uma question. Think, pensem. Alright, so, if you thought, se vocês pensaram que, bom, o primeiro do está antes da person, está antes da pessoa. O Bruno tinha dito lá e vem falando sempre que a gente precisa de um verbo antes da pessoa para sinalizar uma pergunta. Então eu acho que o primeiro do é o verbo auxiliar, the auxiliary verb. That's correct. Depois da pessoa you vem o outro do, fazer. Então, what do you do every day? Every day significa todos os dias. O que você faz todos os dias? É uma pergunta clássica que abre o nosso escopo para que a gente utilize other verbs, outros verbos, que descrevem aí então a rotina. The things we do every day, as coisas que fazemos todos os dias. Alright? So, if you ask me, se vocês me perguntam, Bruno, what do you do every day? Aí eu posso responder, well, bem, I wake up, I take a shower, I work, I eat, and I sleep. Vejam bem que para responder a pergunta, eu vou afirmar as coisas que eu faço, eu não utilizo mais o verbo do, né? Porque o primeiro verbo do, ele é só o auxiliar para a pergunta. Na afirmação ele não vai existir. E o segundo verbo do significava fazer. Eu não preciso repetir ele. I do work, eu faço o trabalho. Não, eu digo apenas eu work, trabalho. I eat, eu como. I wake up, eu acordo. Alright? Então, é mais simple, é mais simples do que a gente costuma pensar. Alright? So, Bruno, what do you do every day? O que você faz todos os dias? I wake up, eu acordo. I take a shower, eu tomo um banho. I work, eu trabalho. I eat, eu como, very important, bem importante. And I sleep, e eu durmo. Alright? Então agora, desses verbos que eu utilizei para descrever my routine, a minha rotina, eu gostaria que vocês escolhessem one or two, um ou dois, que fazem parte da sua rotina, and answer, e me responda, ok? What do you do every day? O que você faz todos os dias? Ok? Take a time. Pega um tempinho para pensar e me responder. Ok. So, então, agora que eu te fiz a pergunta, what do you do every day? O que você faz todos os dias? E você pensou
em maneiras de answer, de me responder, eu gostaria de acrescentar uma coisa bem importante, very important, ok? O verbo auxiliar do nos auxilia for the questions, para as perguntas. Ele não é utilizado in the affirmations, nas afirmações, alright? Mas ele também é utilizado nas negações, ok? Do you remember, vocês se lembram que quando a gente aprendeu a usar o verb to be e a fazer frases negativas com o verb to be, a gente tinha que dizer, for example, I am happy, eu sou feliz. I am not sad, eu não sou triste. Colocava a pessoa I, verb I am, e a partícula not para negar. I am not sad, eu não sou triste. Ok? Nesse caso, para fazer negações com os outros verbos, que utilizam o auxiliar do, a gente vai fazer algo bem parecido. Vamos somar ao do a partícula negativadora not. Então ficaria I do not work. I do not like vegetables. Eu não gosto de vegetais. I do not study every day. Eu não estudo todos os dias. Ok? E a gente também pode fazer algo que é bem comum, principalmente na linguagem falada, coloquial, entre amigos, famílias, que é o don't. Ele é uma contração entre o verbo do e a partícula not, que, para ser de maneira mais tranquila, talvez mais rápida, eles contraem e vira don't. This is very common, é bem comum. Então, I don't work, eu não trabalho. I don't study every day, eu não estudo todos os dias. I don't eat vegetables, eu não como vegetais. Ok? So, think about it, pense nisso. Next class, na próxima aula, nós vamos aprofundar e ver bem como podemos usar vários verbos, negar, interrogar e afirmar, utilizando eles, ok? Estamos chegando ao final do nosso curso básico of the English Language, da língua inglesa. Gostaria que vocês saíssem dessa aula de hoje com essa pergunta na cabeça. What do you do every day? O que você faz todos os dias? Então, se utilizando das folhas extras e listas de vocabulário que deixamos disponível aqui no site do curso e da Expanda, gostaria que vocês dessem uma estudadinha, yes, study, and think about, pensem nas coisas que vocês fazem e que vocês não fazem, que poderiam configurar uma ótima e substancial resposta para essa pergunta de hoje. What do you do every day? Alright? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Goodbye!